Olá, todas, todes, todos. Eu sou a professora Cláudia Brandão e aqui comigo o Wesley Blanc. Nós somos da Universidade Federal de Pelotas, né, no Rio Grande do Sul, do Centro de Artes. Eu sou professora do curso de Artes Visuais Licenciatura, no qual o Wesley frequenta, e também sou professora do pós-graduação em artes visuais, do mestrado, do Centro de Artes. E ambos somos pesquisadores do Fotografa, em Núcleo de Pesquisa em Fotografia e Educação, sediado no Centro de Artes, que eu lidero desde 2004. Nós somos, como eu gosto de dizer, investigadoras e investigadores das imagens e seus imaginários, e como estávamos em 2020 imersos na realidade pandêmica, eu propus, então, o projeto intitulado Imagens e Comunicação em Tempos de Pandemia, o que nos mostra o Instagram? Esse projeto se insere num projeto maior, já em desenvolvimento no Photography desde 2016, que é o do pincel ao pixel, sobre as reapresentações de sujeitos-mundo em imagens. Ele tem por objetivo, o do pincel ao pixel, compreender e sistematizar conhecimento sobre a produção e circulação de imagens na contemporaneidade, fomentando uma cultura de cunho simbiótico entre a visão funcionalista e as visões estéticas e simbólicas dos elementos sociais que constituem os espaços urbanos contemporâneos, a partir de um ponto de vista interdisciplinar. Portanto, dentro do escopo desse objetivo do projeto Pincel ao Pixel, nós nos voltamos, então, para a realidade pandêmica, pensando em específico nos stories do Instagram e o que as pessoas estavam compartilhando, né? A base teórica, que é uma base teórica das pesquisas em geral no grupo, questões relativas a essa passagem da imagem à imagerie, a partir da Ana Teresa Fabres, né, que ela já considera que não faz muito sentido discutirmos imagem, e sim produção de imagem. Gilbert Durand nos apoia nas discussões sobre o imaginário, lembrando, Durand considera que o imaginário é a grande bacia semântica onde repousam as imagens primeiras, né? Mirzouf nos apoia também na discussão sobre o direito de olhar e a necessidade de produção de contravisualidade, já que, como diz o autor, visualidade é um projeto político que nasce lá em 2019, no século XIX. E Mirzouf nos diz que a reivindicação de uma subjetividade que tem autonomia para organizar as relações do visível e do dizível é fundamental para que a gente supere essas visualidades hegemônicas. E outro autor que é importante para nós é o Ram. Aqui, especificamente, nós trazemos uma citação do Ram no livro No Enxame. Os indivíduos digitais se formam ocasionalmente em aglomerados, como, por exemplo, em smart mobs. Os seus paradigmas coletivos de movimentos são, porém, como dos animais que formam enxames, muito efêmeros e instáveis, nos quais a volatilidade se destaca. Então, projeto Imagens e Comunicação em Tempos de Pandemia, o que nos mostra o Instagram, ele tem como objetivo analisar postagens diárias nos stories do Instagram, identificando os núcleos simbólicos pregnantes, nos quais se enquadram tais imagens, e o que eles comunicam acerca do imaginário pessoal e social. Cada pesquisador selecionou 20 perfis públicos, éramos 6 pesquisadores, né? Brasileiros, perfis abertos,
E a primeira etapa do projeto se deu entre abril e junho de 2020, a segunda etapa entre julho e setembro de 2021. Para nós, as postagens são entendidas como reverberações simbólicas de compreensões e sentimentos individuais acerca de uma realidade imediata, anômala, restritiva aos relacionamentos interpessoais, a pandemia. A investigação ela demonstra a capacidade da fotografia de manifestar os símbolos introjetados, dando a ver os imaginários fundantes desses sujeitos. Ela analisa os múltiplos sentidos que se movem nesse universo das representações, caracterizando a linguagem fotográfica que predomina nas postagens, são fotografias, como facilitadora do exercício de introspecção, ativador da imaginação criadora. O inventário e a posterior análise do capital empírico permitiram a identificação dos núcleos simbólicos mais recorrentes, determinados pelas homologias significativas, as repetições dos símbolos manifestados pelas imagens, cujos conjuntos individuais podem ser tratados como crônicas visuais narrativas sobre o vivido. Sinteticamente, a metodologia, então, compreendeu algumas etapas: seleções dos perfis, seleção dos perfis, recolhimento diário das postagens nos stories, identificação dos núcleos simbólicos, tabulação dos dados, organização de tabelas por cada um de nós e a identificação dos 3 núcleos mais significativos encontrados por cada um de nós. Depois fizemos o cruzamento desses dados, e a identificação de algumas peculiaridades. Bom, esses núcleos simbólicos eles eram divididos em 12. O primeiro é o núcleo de alimentos, que se tratava de registros de comidas, bebidas e tudo que vinha desse nicho. O segundo núcleo era o de ativismo cultural e social, que se referia a informações de interesse público, como as notícias a respeito da pandemia, movimentos sociais, divulgação de eventos e tudo que se ligava a entretenimento. O terceiro núcleo era de autorreferência artística, que se tratava de imagens de produções artísticas próprias, autorais. O quarto núcleo era cotidiano, que eram registros de cenas domésticas, profissionais também, práticas esportivas e temas ligados a estado de espírito. O quinto núcleo era família, que abrangia não somente registros com a família em si, mas também incluía amigos, pessoas próximas. O sexto núcleo era a memória, se referindo às postagens caracterizadas como TBT, que é uma atividade que é muito comum no Instagram, onde normalmente às quintas-feiras as pessoas compartilham registros antigos. O sétimo núcleo era a música, que se tratava de apresentações musicais, notícias a respeito do mundo da música e até mesmo stories reproduzindo músicas. O oitavo núcleo era de negócios, os stories compartilhando informações e divulgações de serviços. O nono núcleo era das selfies, sejam elas normais, manipuladas, ou até mesmo montagens. O décimo núcleo era de paisagens, se referindo a cenas externas, de cotidiano, de registros de cenas rurais e urbanas. O 11º núcleo era o de pets, que era, se tratava de fotos e vídeos de animais domésticos, aves, insetos. E o 12º e último núcleo era de política, que se referia a notícias, comentários, registros que faziam referências a ideologias partidárias. Na primeira etapa das nossas observações, que aconteceram no ano passado, a gente constatou que os 3 núcleos mais recorrentes eram de ativismo cultural e social, autorreferência artística e cotidiano, o que de certa forma nos surpreendeu, levando em conta que antes da pandemia as selfies predominavam no Instagram. E na segunda etapa das observações, somente um dos 3 núcleos mais recorrentes mudou, que foi justamente o das selfies. Nessa segunda etapa da pesquisa a gente tem o cotidiano, ativismo cultural e social e selfies entre os núcleos mais recorrentes. Algumas peculiaridades que eu acho que é importante nós destacarmos aqui. Na primeira etapa, já identificamos algumas pessoas que têm por hábito criar cenários.
né? Uma atenção muito primordial à estética. Então, por exemplo, uma das que nós observávamos, ela fotografava o seu pet nas diferentes peças do apartamento, ou seja, ela estava mostrando a sua casa como se o foco fosse o pet. Então, essa questão da criação de cenários, e identificamos outros também. Aconteceu durante a primeira etapa do projeto o assassinato do George Floyd, e isso repercutiu sobre a sociedade brasileira. Eu acho que isso aí as pessoas lembram bem, né? Foram muitas postagens contra questões do racismo, atitudes fascistoides, defesa dos direitos das mulheres, dos povos indígenas, e isso se apresentou sobremaneira nos stories analisados. E uma outra questão é o que nós estamos falando de verborreia visual. Por quê? Tem algumas pessoas que publicam muitas imagens nos seus stories, e o período, a duração do story é muito curta, de 5 a 15 segundos. Então, quando são muitas imagens, principalmente se é alguma coisa que precisa ser lida, se o número for muito grande, compromete sensivelmente a mensagem, e essa mensagem pode, inclusive, não ser entendida. Bom, já no levantamento feito esse ano, a gente conseguiu notar uma menor presença de stories caracterizadas como TBT, né, as lembranças. A gente ligou isso ao fato de que ocorreu uma mudança de comportamento das pessoas, as pessoas não estão mais tão isoladas em casa, elas já frequentam outros espaços, já vivem outras coisas, né, fora de casa, então o TBT não foi mais tão explorado nessa segunda etapa. A gente também notou uma menor incidência de autorreferência artística. Na primeira fase, esse foi um dos 3 núcleos mais explorados, né, entre os 12, e na segunda etapa do levantamento, esse foi o núcleo temático que menos teve presente nos stories que a gente acompanhou. Houve um número maior de fotografias também, muitas pessoas mostrando o cotidiano, porque, como a gente já apontou aqui, né, as pessoas estão explorando novos cenários, novos acontecimentos. Também um dos comportamentos que mais chamaram a atenção nessa segunda fase do levantamento foi a questão da incoerência de discursos. Um dos perfis que a gente acompanhou inicialmente compartilhava imagens e mensagens a respeito de pautas e discursos feministas, e em contrapartida, depois de um período, as mensagens desse perfil mudaram completamente, né? Foram para uma direção completamente oposta. E isso fala muito sobre as ferramentas que o digital nos fornece, né? Para recriar uma visualização humana, para retocar tudo que a gente quer mudar, né? As redes sociais nos permitem isso, criar personagens que muitas vezes estão desconectados da realidade que existe fora das telas, né? E outra característica marcante dessa segunda etapa foi o retorno significativo das selfies, né? Que foi um núcleo que teve presente em quase todos os sujeitos que a gente acompanhou. E além do fato das pessoas estarem saindo mais, né? A gente também ligou isso à questão dos filtros do Instagram, que as pessoas estão usando cada vez mais esse recurso, seja para corrigir uma imperfeição estética, ou nem que seja para usar o filtro em um contexto sarcástico, né? Nessa atualização que a gente fez da pesquisa agora em 2021, ficou muito claro, né, as transformações que ocorreram, né? No ano passado a gente tinha pessoas muito engajadas em compartilhar informações a respeito da pandemia, agora a gente tem pessoas compartilhando informações a respeito da vacinação, elas se vacinando e postando fotos. Então, agora a gente vive um retorno gradual às atividades, né? Mesmo que, lógico, seja uma atividade ligada a uma normalidade diferente do que a gente tinha, né? As pessoas, elas readaptaram os seus cotidianos, né? Muitos estão trabalhando em casa, ou serviram negócios, a gente viu negócios crescerem, né? A ascensão do formato delivery durante a pandemia. Então, a questão é que as contas mudaram, né? Os seus cotidianos. E, enfim, né? Essa investigação foi muito reveladora nesse sentido. Todo o conjunto de imagens que a gente reuniu nos mostrou vislumbres não tão positivos sobre o futuro, né? Sobre os perfis que vão habitar esses futuros. Mas, né, estamos aqui recolhendo o que são trapos do ciberespaço, recolhendo imagens e mensagens simbólicas que nunca param de transitar nas redes sociais e que
codificam comportamentos virtuais, mas que fazem parte de uma realidade bastante complexa. E aqui as referências, e agradecemos muito a atenção de todos. Muito obrigada.